Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar conhecimentos à luz da doutrina espírita e também desenvolver sentimentos para que nos posicionemos de forma reta e segura aqui nessa escola que é a Terra. Obrigada, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, nosso irmão Zé Manuel, para fazer o introito, né? Em seguida vamos... Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma oportunidade que nós estamos tendo aqui no Centro Espírita Friburguense de estudar a doutrina espírita. Hoje, 25 de novembro, não é, de 2011, e nós vamos então, com essa reunião do final do mês, fazer essas reflexões, esses comentários a respeito do que nos é perguntado em função das reuniões que transcorrem normalmente durante o mês. E aí nós abrimos essa oportunidade de, na última reunião de cada mês, da sexta, do domingo e da terça-feira, a gente abrir a oportunidade para as pessoas perguntarem. Muitas vezes durante os estudos do mês ficam dúvidas em alguns aspectos, ou mesmo no dia a dia, às vezes assistindo o jornal na TV hoje, vocês viram alguns comentários, algumas situações que causaram dúvidas, mas como é que isso aí pode ser encarado à luz do Espiritismo? Então vocês anotem, né, e façam as perguntinhas. Como ela falou, se quiserem lá na frente, tem os papeizinhos para a gente escrever. A gente não adota o sistema de perguntar direto, porque isso às vezes fica um pouco descontrolado, sai do controle, né? Uma pessoa pergunta... Né? Mas o mais é o perigo de, às vezes, tumultuar, porque um pergunta, aí provoca o outro, aí o outro pergunta, aí o outro já não entendeu, aí já surge o outro. Então, a gente adota esse critério que fica mais tranquilo, mais fácil de levar. Em que pese a gente também fazer aberto, não tem problema. Quando a gente vai falar em lugar não espírita até, que abre para pergunta, é um tiroteio só, né? E principalmente quando o público é misto, então vocês não imaginem. A primeira pergunta que se faz é se a reencarnação é verdade, por que eu não lembro do que eu passei? Ou então outra, não é justo eu não lembrar porque eu estou sofrendo sem saber por quê? Então eu junto tudo isso e jogo no que dizem as outras religiões, que você tem só uma vida, você foi criado quando nasceu, quando gerou o corpo. Seu corpo começou a houve a fecundação e vocês surgiram. Então ali vocês foram criados. Essa é a concepção geral lá de fora que ninguém discute. Querem discutir a reencarnação, que não existe porque você não lembra, que é injusto porque você está sofrendo sem saber por quê. Mas aí junta tudo isso, põe na sacola e vamos agora discutir o que dizem os outros. Você nasceu na criação do corpo, está sofrendo sem saber por quê. Se foi Deus que te criou numa única vida, onde é que está aí a justiça disso? Deus está mal intencionado com você? Deus, então, é um camarada que dá uma no cravo e outra na ferradura? Ou seja, ele é azar de quem ele criou mal. Se ele cria um bem, ele cria outro mal. Então, azar de você se você estiver na hora do mal. Vira Deus igual a cegonha, que carrega o bebê na fralda e, de repente, aquele troço escorrega, o moleque cai, onde caiu, é onde ele vai nascer. É o bebê da fralda, é a cegonha. Transforma Deus na cegonha. Azar de quem caiu na Somália. Azar de quem caiu no Haiti, azar de quem caiu na favela, sorte de quem caiu na Suíça, sorte de quem caiu na Alemanha, sorte de quem caiu nos Estados Unidos, sorte de quem caiu na Noruega, e azar de quem caiu no Nordeste, isso no Nordeste favelado, ou no Rio favelado, ou em São Paulo favelado. Então vejam, não é assim. Você não pode ser tão simplório e se encaixar nesses preconceitos de religião que estão por aí, porque isso é a causa da desgraça do mundo. As religiões fazem mal ao mundo, atualmente mais do que nunca, porque elas estão envenenando em todos os canais de televisão, elas estão em todos os rádios, elas estão em todos os mecanismos de comunicação. A humanidade totalmente ignorante sobre isso. Sempre nos foi dito que quem sabe sobre Deus são os padres. Depois surgiram os protestantes. Quem sabe sobre Deus são os padres e os protestantes. Isso aqui no Ocidente, porque no Oriente aí já é outra história. Às vezes melhor, às vezes pior. Mas nos foi enfiado isso e isso prevalece até hoje. E dá nisso que está aí. Dá nesse mundo que é dele.
Ah, tá aqui atrás. Luiz tirou dali, né, Luiz? Aqui, dá nisso que a gente vê aí. Tá bom? Tá bom? Vocês, como deuses, criariam um mundo igual a esse? Duvido que alguém diga que cria. À luz de uma única vida. Agora, à luz da reencarnação, vocês criariam. Porque isso é a perfeição de Deus. Põe reencarnação, põe universo habitado, universo como o território, a nação dos espíritos, aí você criaria igualzinho. Porque criar diferente seria imperfeição de quem criou. E Deus sendo perfeito, aí está a escola perfeita para alunos imperfeitos que estão na escola perfeita para aprenderem a se melhorar, a se intelectualizar, a se moralizar e a sair dessa escola para outras melhores. Não é assim que acontece nas nossas vidas, nos filhos, com todos, não é assim que acontece? As crianças entram para uma escola primária, depois eles passam para uma secundária, depois eles passam para uma superior, depois eles fazem pós-graduação, e isso não é feito tudo na mesma cidade. É feito às vezes numa cidadezinha de interior o primário, o primeiro grau. Lá não tem segundo, então sai daquela cidadezinha de interior, vem para uma outra, faz o segundo grau. Ali só tem o primeiro e o segundo, então ele sai daquela cidade e vai para uma outra, fazer o terceiro grau. Depois lá não tem doutorado, não tem pós-graduação, não tem nenhuma outra especialidade. Ele sai daquela e vai para outro país. No mundo não acontece assim? Pois bem, o mundo é uma expressão do universo. O universo também acontece assim, em níveis de planetários e até em níveis galácticos. Nós podemos sair de galáxias para outras galáxias. Tudo num processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Vejam se isso não encaixa como uma ideia de um Criador supremamente bom, justo e inteligente. Encaixa. O resto não encaixa. Claro que não encaixa. Vejam se não é ridículo imaginar que só esse micróbio aqui é habitado no universo, que só isso aqui desenvolve isso que está aqui, nós, que somos nós. Pô, se fosse para criar todo esse universo infinito, para depois criar isso aqui, para criar nós do jeito que somos, seria um Deus que para mim não interessaria. Para mim não interessaria. Seria um Deus que, se não existisse, seria melhor. Porque nós não estaríamos aqui sofrendo ignorantemente, injustamente, tolamente, para quê? Para nascer, comer, beber e morrer? Não tem lógica isso, não faz sentido. Quem raciocina e tem um mínimo de inteligência e de sensatez, não pode aceitar um universo com esse único planeta habitado, não pode aceitar a criação da inteligência, do sentimento, do amor e a ruptura disso tudo com a morte de um corpo. Absolutamente estúpida a ideia. Isso é de quem não planejou. E você não pode atribuir a Deus a falta de planejamento. Nenhuma das invenções humanas, criações humanas, andam para trás. Me digam quais. Os automóveis de hoje são piores do que os de 5 anos passados? Os computadores de hoje são piores do que os do ano passado? Do ano retrasado? Os telefones de hoje, os iPhone, iPad, iPod, iPod, todos eles são piores os de hoje do que os do mês passado? Não! Então só o lá de cima, que ainda não... que tem a fórmula. Como eu já disse isso várias vezes, veja como isso é importante raciocinar. Se o Criador tem a fórmula lá com ele, da irmã Dulce, da Teresa de Calcutá, de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, se ele lá tem a fórmula desses personagens humanos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Arquimedes, Carl Sagan, vamos vir para cá, Carl Sagan, Stephen Hawking, se ele tem a fórmula, o modelo dessa gente lá, por que ele criou? Ele não aplicou esse modelo para todos, só para alguns? Para quê? Para os outros ficarem sofrendo e vendo como eles são sábios, como eles são bons, como eles são inteligentes. E 99,9% da humanidade cruel, ingrata, corrupta, injusta, imoral, tendo o Criador, a fórmula de Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, se ele tem a fórmula desses luminares, por que então nos fez ignorantes do jeito que somos?
maus na predominância do planeta como somos? Por quê? Raciocinem e saiam dessa. Por quê? Ele está mal intencionado com vocês? Comigo? E estava bem intencionado com esses mestres, que aliás, todos eles deram exemplo de total desapego disso que está aqui. Me digam qual desses que eu citei foi milionário, foi rico, conquistou as coisas do mundo. Tinha mansões, aviões, carrões, castelos, exércitos, quem? E vocês não negam que todos esses que eu citei foram luminares da humanidade. Se a Rolls Royce, gostou, Abel? Se a Rolls Royce tem a fórmula do melhor carro do mundo, vocês imaginam a Rolls Royce fazendo um Fusca velho aí? Aliás, Fusca foi um grande carro, né? Mas um carro cheio de problemas, cheio de defeito. Vocês não podem imaginar isso, que uma empresa daquela, como a Mercedes-Benz, vai fazer um carro agora com defeito, com carburador, que ainda dá defeito, entope, entra cisco no giglê, e ele entope, começa a arrancar e para na estrada. Vocês imaginam isso? Vocês podem imaginar isso? Pois se os homens, com todas as dificuldades de evolução que nós temos, pelas nossas inferioridades, jamais adotaríamos um sistema falido desse, de produção, então volta para Deus. Imaginem, como? Imaginar um Deus que vê tudo isso e não toma providência, que tem a fórmula do bem e não aplica, que tem a fórmula da sabedoria dos sábios e não deu para todos. E todos os que tiveram esses dons que o Espiritismo ensina, que não foram dons doados por Deus, os dons são conquistados pelo próprio indivíduo, senão seria injusto. Por que o cara toca piano brilhantemente? Foi porque Deus fez dele um pianista? Não. Ele é um pianista. Se ele tem 5, 6 anos de idade e é um excelente pianista, ele trouxe isso de épocas passadas. E agora ele aflora, ele tem essa habilidade maior do que um outro menino normal, que não foi um pianista em época passada, que não foi um grande vulto na matemática de vidas passadas, que não tem conhecimentos nessa área, pode ter em outras, pode ser um brilhante irmão, fraterno, amigo, humilde. Por quê? Foi dom que Deus deu? Não, conquista daquele espírito em vida passada, porque o espírito é o mesmo, os corpos é que mudam. É outra pergunta que a gente tem quando abre para pessoas que são estranhas ao espiritismo. Estranhas ao espiritismo. Eles pensam que no passado eu fui outra pessoa e que amanhã eu vou reencarnar em outra pessoa. Cada encarnação não muda o espírito é o mesmo. Por isso que uns sabem mais, outros menos. Uns têm tendências para determinadas coisas que outros têm para outras coisas, porque cada um desses em vidas passadas desenvolveu certas habilidades mais intensamente em determinadas áreas, da matemática, da biologia, da construção civil, da pintura, da música. Isso são conquistas de todos esses espíritos que estão aqui e que tiveram uma infinidade e uma diversidade de outras vidas. Mas o espírito é sempre o mesmo. Cada um é um, indestrutível e invariável. Lembram quando eu dou o exemplo? Pega esse copo, entorna aqui dentro Coca-Cola. Tem aqui Coca-Cola. Pega uma garrafa, o jarro, entorna isso aqui no jarro. Vai vir para cá a Coca-Cola. Pega esse jarro, uma garrafa de Fanta, entorna dentro da garrafa de Fanta. A garrafa é de Fanta, mas a Coca-Cola é a mesma que estava aqui, que hora passou para aqui, que hora está aqui, e que vai passando por vários copos. Se você puser um filtro em cada vez que ela passa por um determinado frasco desse diferente, você vai ver que lá no último ela vai estar muito mais filtrada e pura do que no primeiro. Da mesma forma o espírito, quanto mais ele vai passando por esse filtro da reencarnação, lá na frente ele vai estar cada vez mais puro, cada vez mais aprimorado, cada vez mais sensível, cada vez mais sábio, porque em cada vida ele teve a oportunidade de curtir o que o mundo proporciona. A miséria, a desgraça, a dor, o sofrimento, a ingratidão, a injustiça, a pesquisa, o estudo, a riqueza, o poder, tudo isso aqui, das mais variadas formas, os espíritos estão tendo a oportunidade de curtir, de passar por isso.
Eu quando vejo um corrupto desses que comanda o Brasil, que comanda o mundo, não é? Eu fico pensando, está aí, ó, as próximas reencarnações da Somália, do Haiti, de Serra Leoa, do Burundi, do Nordeste abandonado, das favelas. Estão aí. Os que estão nas favelas, nas desgraças de hoje, na miséria de hoje, são os que fizeram tudo que não devia nas reencarnações de ontem e de anteontem. Ou vocês acham que a corrupção é de hoje? Foi inventada pelos nossos políticos dos últimos 50 anos. A corrupção é desde muito antes de Jesus. A corrupção é desde quando começaram os primeiros espíritos a vir para cá. A imoralidade, o roubo, a tendência negativa. Por quê? Isso é normal. Isso é normal. É assim que se processa a evolução. É normal. Como eu lembro aqui, nenhum artesão esmerado, de grande valor, começa sem estragar nada. O primeiro trabalho dele não foi pegar uma pedra de mármore ou de pedra sabão e dali fazer uma brilhante escultura. Nada. As primeiras, o cara saiu com o nariz torto, ou o olho ficou um menor e outro maior, uma orelha ficou meio torta para baixo e depois não dá mais para consertar porque tirou já o material. Até dizem que é muito fácil você esculpir um cavalo. Você pega um bloco de pedra assim, do tamanho dessa mesa, bota em cima de um engradado, de um pedestal, né? Sei lá, não me lembro, tripé, sei lá. Um cavalete, eu queria falar cavalete. Você bota um bloco de pedra do tamanho dessa mesa em cima de um cavalete, é facílimo. Pega uma talhadeira, um martelo, e começa a tirar daquele bloco de pedra tudo que não é cavalo. Tudo que não é cavalo. No final, quem vai ficar? Quem vai surgir? Um cavalo perfeito. Mas como é que você vai tirar tudo que não é cavalo de um bloco de pedra retangular? É complicado, não é? Tem que ter a arte, tem que ter a sabedoria. E ninguém conseguiu fazer um cavalo tirando tudo que não era de um bloco de pedra, sem estragar a pedra, sem estragar material. Ninguém. Quem está aprendendo a fazer uma mesa, um marceneiro, ele vai errar, ele vai estragar a tábua, vai ficar mais curto um lado, mais comprido o outro. Inclusive carpinteiro, marceneiro. Eu lembro do nosso querido Ézio, que foi presidente aqui do centro, e era um excelente construtor. O Ézio falava assim, ele brincando, quando estava fazendo a obra, ele fez lá em casa, por exemplo, ele falava assim, isso aí não tem problema. Se olhava a parede podia estar um pouco torta assim. Ele falava, isso não tem problema, isso a gente acerta na massa. Bater a massa, acerta na massa. Agora, aí ele disse que tinha um pedreiro lá que falava assim, pedreiro é fácil, pega, acerta na massa. Agora, carpinteiro e marceneiro, 1 milímetro faz uma diferença danada. Não pode ter 1 milímetro de diferença. O camarada falava assim, e eles brincavam, gozavam dele, né? Ele falava, pedreiro 10 centímetros, até 20 metros na massa. Acerta na massa. No fim, você olha, tá certinho. Agora, se o carpinteiro errar 1 milímetro, aí desgraçou tudo. Aí o negócio não encaixa. Quantos pedreiros e carpinteiros chegaram às conclusões de que não dava mais para consertar e tinha que desmanchar tudo e fazer de novo? É o aprendizado, queridos. Nenhum de nós pode ficar deprimido, pode ficar abatido, porque nós somos um ignorante, nós não prestamos para nada. Não pensem nunca assim, não pensemos nunca assim. Nós somos o que há de mais importante no universo. E outra coisa, para nós mesmos. Vocês não esquecem de vocês nunca. Eu não lembrei de nenhum de vocês hoje. E vocês lembraram de mim? Se vinguem. Também não. Eu não lembrei de vocês, mas vocês também não lembraram de mim. E ninguém aqui às vezes lembrou do outro. Mas quem esqueceu de você mesmo hoje? Quantos segundos vocês esqueceram de vocês? Nenhum. Porque vocês estão ativos, vivos, inteligência atuante, presente. É por isso que nós somos egoístas, porque nós estamos conosco o tempo todo da nossa vida. Então nós temos que pensar mais em quem? Nós. Pois bem, está em você a solução para você. Está em você a solução para a sua alegria ou a sua tristeza, a sua felicidade ou a sua infelicidade, a sua desenvoltura ou a sua depressão. É questão pessoal. É como emagrecer ou engordar. Ninguém emagrece para o outro, ninguém engorda para o outro. Ou você emagrece por conta própria, não tem jeito. Ou você evolui por conta própria, não tem jeito.
Agora, acabar quando nós acabaremos? Com a morte do corpo? Jamais. Corpo é uma passagem, é um instrumento. O corpo veio da terra e volta para a terra. É um instrumento. Agora, nós somos o comando do corpo. A mão é do corpo. A mão é do corpo. Eu é quem determino, fecha. Eu é quem determino, abre. Eu é quem determino, polegar para dentro. Eu é quem determino. A mão é do corpo. Eu sou o comando do corpo. Eu sou o espírito. Eu quem determino para onde esse corpo vai sair. Por lá ou por cá. Ou por cá. Eu é quem determino. Eu não determino se o coração vai parar ou continuar batendo. E que tomara que continue. Tem gente que não gosta nem de escutar o próprio coração porque fica com medo dele parar de repente. Observem, comecem a ouvir o próprio coração, coloquem um estetoscópio e comecem a ouvir o próprio coração, vocês param. Aposto com vocês, vocês não vão aguentar muito tempo. Porque vocês é melhor esquecer dele. Deixa por conta da natureza. Porque você ouvindo o próprio coração bater, você tem a sensação que ele vai parar de repente. Não é possível que ele esteja batendo há 20, 30, 60 anos e ainda não parou. Amedronta. Então, essa função não é minha, do espírito. Essa é do corpo. E essa do corpo é da sabedoria do Criador. Criou um mecanismo para nós atuarmos através dele. É um mecanismo, é um instrumento que não depende de nós para ele funcionar. Você não raciocina para piscar os olhos. Há muito tempo eu não pisco, eu vou piscar. Aí você pisca. Há muito tempo eu não faço assim. Eu vou fazer. Não, você faz a hora que é preciso instintivamente, porque isso é do corpo, isso é do organismo. Agora, nós somos o comando. Nós somos o comando. Nós agimos por impulso da inteligência. E é essa inteligência que é o que sobra quando o corpo deixa de funcionar, quando o mecanismo volta para a terra de onde veio. Nós não temos um átomo em nós que não seja oriundos da terra. E se esses átomos são oriundos da terra, preste atenção no que disse Carl Sagan, que nós fomos estrela um dia. Neguem isso. Nós, um dia, fomos estrela. Um dia nós fomos nebulosa. Um dia nós fomos algo brilhando no universo. Porque nós somos todos oriundos da matéria de um planeta que foi gerado por uma nebulosa, por uma explosão universal, que um dia aconteceu a partir de uma bola de golfe, uma bolinha um pouco maior que de ping-pong, que fez assim, tchum, e gerou tudo isso. Essa é a criação de Deus, que antes dessa bolinha, já tinha tido uma infinidade de outras bolinhas, fazendo o mesmo processo, explodindo e se expandindo, para se intelectualizar tudo, todos os átomos, para preencher o infinito, que é o que não tem fim. Então vejam que bonito. Isso nos leva, o espiritismo, a doutrina espírita, nos impulsiona a sabermos cada vez mais e mais e mais. Eu há poucas horas estava lá em casa um rapaz que está fazendo pós-graduação em física e matemática. Doutorado ele já fez em matemática e agora está fazendo pós-graduação, não, mestrado. Ele já fez pós-graduação em física, agora está fazendo mestrado em física. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, porque eu não sabia que ele fazia esses cursos, né? Amanhã ele tinha uma atividade lá em casa que ele estava arrumando, organizando lá as coisas, e amanhã ele não ia poder ir. Vai ser amanhã e amanhã ele não pode ir. Ele levou um rapaz para fazer o serviço para ele. E ele falou assim, porque amanhã eu tenho prova no Rio. Aí eu falei, mas você faz o que no Rio? Aí ele falou, eu estou fazendo doutorado em física. Aí eu falei, poxa, que legal, não sabia. Ele é vizinho nosso, mas eu não sabia. Aí eu falei, poxa, que bacana. Ele falou, e tem muito a ver com o seu programa de televisão, que é o programa sobre o espiritismo. Mas o espiritismo, como ele está codificado, não é espiritismo para benzedura, espiritismo para arranjar namorado. Isso tem gente que acha. Espiritismo para saber se vai arranjar um emprego ou não vai. Espiritismo para falar com a mãe que morreu, com a tia que era tão querida, tão apegada. Isso não é, isso é outra coisa. Isso é mediunidade, que pode não ser espírita, que a maioria da manifestação mediúnica não é espírita. Não é espírita. A mediunidade existe antes do espiritismo existir. Desde que o mundo existe, a mediunidade existe.
Desde que vieram os primeiros espíritos para reencarnar aqui, os espíritos que estão ao redor, que têm ligações com aqueles que vieram para cá, eles estão interferindo. E isso é a mediunidade. É a possibilidade dos espíritos incorpóreos, dos que não estão encarnados como nós, se comunicarem conosco que estamos encarnados. Nós nos comunicamos com eles, eles comunicam com a gente. Quando é que isso acontece? Quando o indivíduo tem sensibilidade para captar isso, uns mais do que outros. Aí por que uns têm mais do que outros? Porque cada um tem uma tarefa diferente na vida para evoluir o próprio espírito. Mas cada um, para evoluir o próprio espírito, assume funções das mais diversas, de acordo com os interesses de cada espírito e com as necessidades de cada espírito. Então, uns vêm com a possibilidade de sensibilidade maior do que outros. Esses que têm sensibilidade maior do que outros captam a dimensão espiritual. Captam aquilo que nós não estamos vendo com os olhos físicos, mas que está aqui. Vocês estão me ouvindo porque aqui tem o ar. Vocês não enxergam o ar, mas tem. Se não tivesse, se fosse um vácuo, vocês não estariam me ouvindo. Se nós abríssemos lá no fundo, sem que vocês vissem uma tampinha de um latãozinho de gasolina ou de criolina, daqui a pouco vocês, sem olhar para trás, iam começar assim. Aí ia ver, aí eu falava, aqui ó, um galãozinho de criolina que nós abrimos aqui atrás agora. Pronto, infestava o ambiente. Mas vocês não iam ver a criolina passando, o aroma passando, vocês não enxergam isso. Todos os canais de televisão estão aqui, passando aqui, entre nós. Mas nós não estamos captando nenhum, porque nós não estamos sintonizados. Nós não temos aparelho para sintonizá-los. O aparelho para sintonizar o espírito é o próprio indivíduo, é o médium, que tem mais sensibilidade, então ele capta aquelas inteligências que aqui estão, nós não estamos vendo. E muitos não estão sentindo, mas muitos sentem. Então, essa faculdade, essas faculdades, todas essas probabilidades, todas essas possibilidades, que são infinitas no infinito, são oportunidades, são chances que todos nós temos de desenvolver a nossa capacitação como individualidade, como inteligência, que está no processo das reencarnações, para entornar o copo, para entornar a água, e ter cuidado. Veja, tudo isso é sabedoria. As próximas palestras, sempre eu estarei mais atento para o copo estar do outro lado. Isso é aprendizado, tudo é sabedoria. Você olha um grão de areia e olha uma pedra maior, você vê que um grão de areia é algo pequeníssimo, é algo que oriundo, às vezes, daquela pedra maior. Mas por que ele está no grão de areia? Porque aquela pedra passou por um desgaste, uma transformação que gerou a própria areia. Por que às vezes a areia está colada e outra está descolada? Porque uma está com um produto chamado piche ou chamado petróleo, e aí forma uma manta para fazer as estradas. Tudo isso é sabedoria, tudo isso é aprendizado. O interesse que alguém aí tem de pegar a toalha, vir, enxugar, por quê? Porque entornou. Mas por que entornou? Porque eu bati. Por que eu bati? Porque eu estava falando. Por que eu estava falando? Porque eu estou transmitindo uma ideia. Por que eu estou transmitindo uma ideia? Porque Deus nos deu essa oportunidade de transmitir para os outros aquilo que nós conseguimos conceber, ajustar, equilibrar, achar sensato. E vocês aí ouvindo, por quê? Porque vocês estão também interessados. Então vejam que o processo é de aprendizado em tudo. Quando vocês saírem daqui, vocês não vão sair estabanadamente, atravessar o asfalto olhando para cima, vão? Não vão, porque vocês sabem que ali é uma rua, ali passa automóveis, automóvel pode causar um atropelamento, atropelamento pode levar à morte, pode levar à invalidez, isso tudo é sabedoria. Vejam, nós estamos vivendo a oportunidade de aprender, de saber, em tudo que a gente esteja fazendo. Vejam, quantas coisas nós já sabemos. Já sabemos muitas coisas. Estávamos no ponto ali no sinal de trânsito esses dias, e eu vi o cachorro, esse cachorro de rua, que sabe mais, é mais esperto que muita criança às vezes. Não é? O cachorro chegou no sinal, todo mundo parando na faixa, o cachorro chegou também, parou. A gente já sabia, ele vai atravessar, mas ele não chega e atravessa, ele já aprendeu. É inteligência. Aquilo ali é matéria-prima que mais tarde vai ser individualizada e vai ser no espírito. É matéria-prima da inteligência que está no processamento de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de aprendizado. Podem observar, cachorro de rua atravessa na faixa, no sinal de trânsito, e quando o sinal abre para o pedestre atravessar, ele não atravessa sem olhar se os carros pararam. Porque,
Ele parou, aí ele atravessa junto com todo mundo. Observem. Até eu chamei a atenção das minhas netas, todo mundo estava no carro, falei, ali o cachorro vai atravessar na faixa. Ele parou na faixa e os carros passando. E ele parado, o pessoal foi chegando, também parou, o sinal fechou para os carros, o pessoal atravessou e ele não atravessou. Ele foi para o outro lado assim, atravessou mais lá na frente. Mas veja como ele esperou fechar ali para o Anchieta, para depois ele atravessar para lá e atravessar do outro lado, para o outro lado da ponte. É aprendizado. Tudo na vida está num processo de aperfeiçoamento. E quando assume inteligência, que o átomo vai assumir um dia a inteligência. Do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, porque o arcanjo começou pelo átomo. Mas vejam, tudo que já assumiu a inteligência está aperfeiçoando o processo inteligente. Eu caminhando lá no campo, conversando com aquele jardineiro, com aquele pessoal que trabalha lá, eles disseram assim, numa conversa que nós estávamos tendo lá, eles disseram assim, o senhor sabe que a garça, já viram, o pessoal já viu aqui, ela vai no coxo de comida, que eles botam comida para os patos, para os marrecos, para os passarinhos, ela vem, o coxo na beira do lago, a garça vem, pega uma ração daquela com bico, joga dentro d'água. A hora que o peixe vem para comer, ela pega o peixe. Pesca, ela joga a isca. O peixe vem comer, ela pega o peixe. O macaco faz isso. O macaco ele é capaz de cortar o tamanho certo da vareta para enfiar lá dentro do formigueiro e pegar as formigas para comer. O macaco é capaz de pegar uma pedra, pegar uma noz e quebrar com a pedra e tirar a casca e comer o miolo. Isso é o quê? Vocês não percebem? Isso é um processo de inteligência? E vocês acham que Deus criou isso tudo? Porque macaco é macaco, boi é boi, peixe é peixe, galinha é galinha. Não é assim. Qual a razão de nós sermos um ser humano e uma galinha ser uma galinha? E um macaco ser um macaco? E o peixe ser um peixe? Que azar eles deram, né? Que azar eles deram. Uma montanha ser uma montanha. Que azar ela deu, não é? Que azar aquela matéria deu, vai ser uma montanha. Olha, o Espiritismo nos ensina a enxergar longe, a enxergar isso tudo de uma forma diferente. A montanha não é uma montanha para sempre. O gato, o pato, o marreco, o boi, a galinha, o macaco, não são para sempre. Toda a diversidade universal está compondo a oportunidade universal da evolução e da perfeição. Que, como eu disse, nada escapa à lógica de uma sequência evolutiva. Como o copo que virou. Viu como o copo que virou, eu fui longe com ele? E tudo coordenado. Tudo parte de um processo de sociedade, inclusive. Luiz estava lá, mas já que virou o copo aqui, ele foi lá dentro, pegou o pano, veio aqui, enxugou. Eu continuei falando, mas por que eu virei o copo? Porque eu bati. Por que eu bati? Porque ele estava aqui. Por que ele estava aqui? Porque eu ia beber água. Por que eu ia beber água? Porque eu estou falando. E por que eu estou falando? Porque nós todos estamos reunidos para ouvir esses ensinamentos, essas matérias, à luz de uma doutrina, que é a doutrina espírita, num processo de evolução. Vejam, nada escapa, nada. E voltando a lembrar, quando sair daqui, vocês vão saber direitinho que se for atravessar o asfalto, tem que ter muito cuidado, tem que observar para lá, tem até que observar para cá, porque pode vir um ao contrário de bicicleta, e você olhando só para lá vai ser atropelado pelo de cá. Vejam, esperteza, aprendizado, sabedoria, isso tudo compõe nós que somos o espírito, a alma imortal. Isso tudo nos compõe. Não é maravilhoso? Não é bonito isso? Não é? Não dá uma visão mais ampla? Nós não nascemos para nascer, comer, beber e depois ir para o céu. Que isso? Não é assim. Nós nascemos para ser perfeitos. O processo da perfeição que nós vamos conquistar. Nós todos vamos conquistar. Os mais rápidos, outros menos rápidos. Mas quem vai mais rápido? Os que já são doutores? Não, às vezes eles estão doutores, teoricamente, lá na frente. Mas realmente eles estão bem lá atrás. Às vezes um analfabetão, um roceiro, ele tem um conteúdo espiritual, né, anterior.
tem um conteúdo de sabedoria, tem um controle moral, um controle emocional que muitos psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas não têm. Não tem. Porque aquele homem do mato, ele está lá na frente já em termos de evolução. Ele está lá no mato desenvolvendo outros detalhes, outros conhecimentos que são importantes para a sua alma. Mas ele já está, às vezes, lá na nossa frente, muito lá na nossa frente. É a diversidade do panorama da criação de Deus, que é justa, que é sábia, que é perfeita. Por isso, voltando aonde nós partimos, se vocês fossem chamados para fazer um mundo, à luz da reencarnação, vocês fariam igualzinho a esse. Agora, à luz de uma única vida, vocês todos, que são melhores do que os deuses que são ensinados aí fora, vocês fariam o quê? Um mundo melhor do que esse. Um mundo com mais paz, com mais harmonia, com mais respeito, com mais dignidade humana, não fariam? Claro, se vocês tivessem o poder de Deus. Mas à luz da doutrina espírita, o mundo perfeito é esse. Como o mundo perfeito são todos os que existem no universo, cada um desenvolvendo a sua função, também no contexto do processo de evolução. Mas como eu falei que hoje era para responder as perguntas que temos aqui, faltam 20 minutos, nós vamos respondê-las. Por que razão, aqui no CEF, não se faz reunião mediúnica para o público? Você falou em mediunidade, aqui tem essa pergunta. Isso, claro que isso é inadequado, é inadequado, é antiético, é antiproducente e é até prejudicial. Reunião mediúnica no centro espírita, que segue a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, ela é uma experimentação, ela é um exercício da prática mediúnica a partir de quem já tem conhecimento teórico a respeito do assunto. Não pode pegar uma pessoa que chega aqui sentindo arrepio e tem uns tremeliques, etc., botar na reunião mediúnica, não. Isso é um descontrole, isso é um descontrole. Eu lembro que eu tinha um conhecido que uma vez ele estava jogando futebol. Eu já falei isso aqui, mas vou só comentar para encaixar no tema. Ele estava jogando futebol, esse futebol de 50 anos, 60 anos, esse é pessoal assim do nosso tipo, jogando aquela pelada, e ele começou a passar mal, ele começou a se sentir mal, e ele estava no ataque. Ele era um atacante do time. Só que ele estava tendo um ataque de coração, e o pessoal não sabia. Então o que fizeram com ele? Quando ele passou mal, levaram ele no chuveiro, deram uma chuveirada nele, mandaram ele baixar a cabeça. Veja bem, ele tendo um infarto, nem mandando baixar a cabeça, forçando bem. Aí ele melhorou um pouquinho, aí pegaram ele e botaram ele no gol. Botaram ele como goleiro. Tiraram ele do ataque, puseram ele como goleiro. E ele estava tendo um infarto. Tanto que ele teve esse infarto mesmo. Naquele dia ele já teve o processo. No dia seguinte, isso foi acho que numa quarta-feira. Quando foi no sábado, ele foi viajar lá para o lado de Itaperuna. Quando chegou lá para Santo Antônio de Pádua, por ali naquela região, já perto de Itaperuna, ele começou a passar mal, ter dor no peito, aquela mesma coisa que ele sentiu ali. Aí pararam, por acaso, e um outro amigo junto, com outro carro atrás, pegaram, levaram para o hospital. Ele teve um infarto, ele teve que fazer safena, ele fez uma geral. Por quê? Não souberam lidar com o problema, não souberam lidar com o que ele estava passando, não souberam aplicar o recurso de acordo com a necessidade. A reunião mediúnica também não é a mesma forma. Você não pode chegar aqui passando mal e sendo influenciado por um espírito, então leva ele para a reunião mediúnica, ou então pior ainda, como tem lugares que faz, trata dele aqui na frente de todo mundo e todo mundo assistindo. Isso não. A educação que se adquire na doutrina espírita a respeito da mediunidade envolve um critério de segurança com relação a isso. Não pensem vocês que vocês aqui não estão sendo trabalhados como eu e tratados contra a obsessão. Estamos. O que é a obsessão? É a influenciação de espíritos, inimigos nossos, ou que querem nos prejudicar por alguns problemas de passado ou por afinidade, e que, se nós não estivéssemos nessa frequência normal, sentem aí, ouçam,
depois a gente tem esse passe coletivo. Isso é um processo de tratamento contra essas influenciações. Porque quando o indivíduo chega desequilibrado, transtornado, aquilo é difícil resolver na hora, porque aquilo ali já é um processo longo, que vem acontecendo aos poucos. Aquilo ali já é uma situação de mais gravidade, que você, para desenrolar aquela situação, você tem que fazer o trabalho ao contrário, você tem que ir trabalhando ao contrário. Tudo que leva um indivíduo a ser obsidiado é o desregramento do indivíduo. Ninguém é obsidiado fazendo o bem. Ninguém é obsidiado com bons propósitos, com um trabalho honrado e honesto. Ninguém. Para que haja obsessão, ou seja, para que qualquer um seja influenciado pelos maus espíritos, é necessário que esse indivíduo também tenha maus pensamentos, também tenha maus sentimentos. Maus pensamentos de cá, com de lá, encaixa perfeitamente e vão cada vez mais se afinando mais. Quando aquilo chega a um ponto de enraizamento tamanho, o desenrolar daquilo e desenlaçar daquilo é um pouco longo. Vai depender da recuperação de um e de outro, do espírito que está obsidiando e do doente que está obsidiado. Muitas vezes você trata o espírito e ele deixa de obsidiar aquela vítima, mas como aquela vítima ainda não melhorou o suficiente, outro espírito vem, que não mais aquele que foi esclarecido, e vai pegar o que sobrou e vai fazer o mesmo trabalho que o outro estava fazendo. Aí você às vezes melhora ainda aquele no trabalho mediúnico, e a vítima que ainda não reagiu continua aberta para outros virem. É assim que funciona. Então, assistindo a reuniões, ouvindo palestras, sejam até aqui ou em outras religiões, quem sabe? Porque você em outros lugares ouvindo o bem, em outros lugares você sendo encaminhado para um equilíbrio, para a melhora, você está também tendo o mesmo tratamento que aqui. Espírito não ajuda só a espírita. Espírito bom ajuda todos que estão em bons propósitos. Todos que querem mudar, que querem melhorar, em qualquer religião. Então, a reunião mediúnica nunca é feita de público e nem feita de imediato, porque no centro espírita há uma exigência básica, fundamental, de que as pessoas sejam primeiro orientadas, instruídas para saber com que vão lidar, para depois então elas poderem começar a lidar com esse processo, que não é o fundamento básico do espiritismo, não. O forte do espiritismo, o próprio Kardec diz isso, o forte do espiritismo é a filosofia. O forte do espiritismo é o que nós estamos fazendo aqui, esses argumentos. Lá fora, vejam, quais os argumentos das outras doutrinas. É do Deus que criou na hora da concepção, e aí a injustiça, a desgraça de um, de outro, a pobreza, a miséria, a ignorância e a sabedoria de uns, a sabedoria de outros, aí é um outro processo de azar ou sorte do indivíduo. Então, o que nós fazemos aqui é esse argumento da filosofia espírita. O forte do espiritismo é a filosofia. É o questionamento e as respostas racionalizadas que nos convencem pela razão. O espírita tem fé raciocinada e não fé que veio enlatada e que já vem pela humanidade afora há milhares e milhares de anos ou de séculos. Então, na doutrina espírita não acontece essas manifestações públicas, reuniões públicas mediúnicas por isso. Se a mediunidade fosse mais divulgada, não seria mais propaganda positiva para a aceitação do espiritismo? Ela é tão negativa que por causa dela, dessa prática mediúnica vulgarizada e de qualquer maneira, o espiritismo é conhecido por aí como qualquer coisa. Macumba, candomblé, galinha preta encruzilhada, fita, vela, altar, defumador, isso tudo é considerado espiritismo. Por causa de quê? Por quê? Por causa da mediunidade. A mediunidade sem estudo, sem sabedoria, sem conhecimento do que estão fazendo. Ah, mas esses médios são maus, são cruéis? Não, pelo contrário. São às vezes melhores do que nós. Desde que eles estejam bem intencionados, que eles estejam trabalhando por amor. E quando um médium, espírita ou não espírita, está trabalhando por amor, só espíritos bons se manifestam por ele. E só coisas boas saem dele. Com certeza. Percebem? O espiritismo não é uma doutrina que exclui as outras. A verdade é a verdade em qualquer lugar. No espiritismo, no protestantismo, no catolicismo, no budismo, no ateísmo, em qualquer lugar. A verdade é verdade. Não tem dono. Então a mediunidade é mediunidade, não é espírita. A maioria dos espíritas não é médium.
A maioria dos médiuns não é espírita, com certeza, porque os médiuns existem na humanidade inteira. E se o médium é bom, se o médium é bem intencionado, se o médium não está trabalhando em função própria, por egoísmo ou por interesses pessoais, ele vai ser um excelente médium. E excelentes espíritos vão ajudar pessoas através dele. Então, a mediunidade praticada aí fora, de qualquer maneira, e levando o nome de espiritismo, aí atrapalha muito, atrapalha mais do que ajuda o conhecimento espírita. Tem muita gente que acha que porque o sujeito recebeu uma mensagem do espírito, ele é espírita. Nada. Ele vai continuar católico, ou protestante, ou qualquer outra coisa. É verdade que o José Raul Teixeira está muito mal de saúde? Está. Ele não é um grande médium espírita? Isso nos foi comunicado, né? Eu mandei até para vocês também. Zé Raul Teixeira é um grande médium, um grande médium brasileiro, já esteve aqui várias vezes. Não, ele é físico, ele é professor de física. O Zé Raul já esteve aqui nesse centro várias vezes, conhecedor profundo da doutrina espírita, e é um médium de psicografia, tem vários livros publicados, etc., e conhece profundamente a doutrina espírita. O Raul Teixeira é diferente do Chico Xavier. Chico Xavier era um católico médium que a Federação Espírita Brasileira se apoderou dele e ganha até hoje, e vai ganhar sempre muito dinheiro com ele, com as obras que ele psicografou, que era um excelente médium, mas não conhecia nada de espiritismo, era um médium católico. Agora o Zé Raul Teixeira não. O Zé Raul Teixeira é um excelente médium espírita, porque ele conhece a codificação, conhece profundamente a codificação. E ele estava viajando para Nova York, fazendo palestras por aí, quando teve um AVC, um derrame, na poltrona do avião. Mas como era de noite, todo mundo dormindo, voo comendo solto e eles dormindo. Mas só que o Zé Raul Teixeira estava tendo um ataque, estava tendo um ataque. E teve, e ficou umas 6 horas sem ser socorrido, sem atendimento. E um derrame, quanto mais rápido ele venha a ser atendido, menos sequela ele pode deixar. Tem até uma orientação também que corre na internet, que quando você está conversando com alguém, ou tem alguém no grupo, que a pessoa começa a falar meio enrolado, a ficar meio complicado, você faz um teste com ele, manda falar algumas palavras mais complicadas, não é? Manda ele levantar os braços, os 2 braços, manda abrir a boca, manda fazer algumas coisas, que ele pode estar tendo um AVC. E às vezes isso faz a diferença entre a sair bem dele ou sair mal dele. E Zé Raul parece que foi atendido 6 horas depois de ter começado esse processo. Então ele parece que ficou todo paralisado do lado direito, perdeu a voz, não conhecia mais as pessoas. Ele está inclusive em Nova York, até anteontem e tal, ele estava em Nova York ainda. Então ele está assim, está mal, e que os bons espíritos o ajudem. Mas veja bem, por que o espírito não livrou ele do problema? Por que o espírito não chamou a aeromoça, não chamou o comissário de bordo? Não é assim que funciona. A natureza é a natureza. A vida é a vida. A vida é a vida. Inclusive, aquela ilusão que passaram no filme, de que o Emmanuel, que era o espírito que obsidiava o Chico Xavier, você já pode não se arrepiem, porque obsidiava o Chico Xavier, esse tal de Emmanuel. E vou escrever uma opção de livro. Se eu falo na televisão e ninguém contesta não, porque na hora que vão me contestar, eles veem que é verdade, aí não contestam, deixa o Zé Manuel quieto. Só que o Zé Manuel tem coragem de falar. E os que estudam isso e pesquisam não têm coragem de falar. Se acovardam. E é por isso que o espiritismo é confundido com tudo que está por aí e não faz o seu efeito, que é o efeito de realmente mudar as pessoas. O espiritismo não faz por isso, porque não se divulga o espiritismo como ele está codificado. No filme nosso lá, eu não assisti, mas dizem, porque isso está inclusive em livros, que uma vez Chico Xavier estava no avião, o avião passou numa turbulência, e o Emmanuel disse para ele: que isso, Chico, você está com medo? Morre com dignidade. O Emmanuel, que é o espírito, deu uma bronca nele. Muito bem, capítulo 1. Capítulo 2. Chico Xavier está numa reunião em que as pessoas começam a falar mal do prefeito. Numa reunião no centro. E começam a falar que o prefeito era isso, que o prefeito era aquilo, tal, e ele estava do lado. As pessoas querendo ouvir a opinião dele, porque diz que o prefeito realmente não estava coisa boa. O que você acha, Chico? Ele ia dar opinião. Quando ele vai dar opinião, o Emmanuel diz: cala a boca.
Você não tem nada, assim mesmo como eu estou falando. Está escrito lá, assim, eu estou reproduzindo. Cala a sua boca. Você não tem nada com isso e não tem que dar a sua opinião. Chico ficou vermelho. Está escrito isso que eu estou falando lá. Lindos casos de Chico Xavier, exatamente. Chico ficou vermelho. As pessoas até pensaram que ele estivesse passando mal. Pensaram que ele estivesse obsidiado. Isso está escrito lá, como eu estou falando. Pensaram que ele estivesse sido obsidiado. Por isso que eu estou dizendo, ele estava assim. E ele calou-se e não falou. As pessoas se agruparam, fizeram preces, orações, para tirar o Chico daquela situação. Então vejam, 2 ordens. Uma no avião, morre com dignidade, você está com medo porque o avião estava em turbulência. A outra, cala a boca porque você não tem o que falar. E no entanto... E eu sou terrível, por isso que eles falam, você tem uma coragem de falar coisas que ninguém tem. Mas isso é verdade, eu não me sentiria bem se eu não abrisse as pessoas para entender isso. Porque na doutrina espírita, no livro dos médiuns, está escrito sobre mediunidade, mostrando que a obsessão ela é dessa forma, mostrando que espírito superior não dá ordem, espírito superior não comanda ninguém. Isso está no estudo da doutrina espírita, que eu estudo, no livro dos médiuns está assim. Então por que, não, mas é ele, não, então ele deixa. Mas é o outro, então deixa. Não é assim que a gente aprende, que a gente sabe. A gente sabe como está ensinado e que se você raciocinar, você vai chegar à conclusão que é assim mesmo. Pois muito bem. As obras de caridade lá do Chico Xavier, há uns 10 anos passados, eu tenho tudo isso registrado. Elas foram vítimas de roubo, desvio do dinheiro que arrecadavam. Tinham 5 ou 8 contas. Vou botar 5, eu não tenho certeza se são 8, mas mais que 5 eu tenho certeza. 5 contas em que o dinheiro da arrecadação ia para essas contas. A nora do Chico, casada com o filho dele, um filho adotivo, tem que explicar porque ele não foi casado e tal, então era um filho que é eu não lembro, não é Eurípides, né? A nora, que não andava bem com o filho dele, que já tinha um outro namorado, está lá escrito na matéria, só na revista Veja. Estavam desviando o dinheiro e deu polícia. Isso deu polícia, isso deu inquérito policial, acusação de roubo, de desvio de dinheiro, roubo de carro, tudo misturado ali, com o filho, com a nora, com mais um pessoal que jogava no Fluminense, uma barra pesada. E o Emmanuel, do capítulo 1, no avião, do capítulo 2 da política no centro, nem para falar, Chico, cuidado meu filho, eles estão fazendo o que não deve, eles estão fazendo mal feito, como diz a nossa presidente, eles estão fazendo mal feito, Chico, abre o olho, eles estão fazendo, não podia, não está registrado em todos os estudos dele para fazer propaganda de como ele era maravilhoso, recebia as comunicações dos espíritos, recebendo essas influências do espírito que eles chamam de mentor, que era o Emmanuel, o espírito de um padre, que se é espírito de padre e vem ensinar, vai ensinar na igreja católica, vai ensinar espiritismo para os espíritas, ele tinha que ensinar espiritismo para os católicos, né? Mas não, então, nem para fazer, falava com o espírito com o Chico como se fosse, a gente fala no telefone, e no entanto, não deu uma palavra, e aquilo foi escândalo, aquilo foi para a polícia, saiu na revista Veja, e nenhuma palavra. Então a gente aprende no livro dos médiuns a lidar com isso. A gente aprende no livro dos médiuns a não se iludir, não ser fanático, a não criar ídolos e mitos. A gente aprende na doutrina espírita a ser esperto, sensato, a ser equilibrado, a ser realmente sábio e não tolo, bobo. Vocês vão atrás por quê? Porque eu falo isso? Vocês vão atrás? Não, vocês têm que se formar, vocês têm que saber, vocês têm que conhecer. E isso vai fazer a grande diferença no dia em que nós estivermos perto da partida, nós estarmos tranquilos e seguros. Não fomos enganados, não fomos trapaceados, não fizemos nada por maldade. Se fizemos, deixamos para trás, porque estamos nos corrigindo, porque nós somos imperfeitos. Mas estamos com a consciência tranquila. Medo de quem? Eu às vezes pergunto isso na televisão. Medo de quem? Do padre? Do pastor? Do médium? Do guru? Medo de quem? Nós não temos que ter medo de ninguém, nem de Deus, principalmente de Deus. Nós temos que ter medo só da ignorância, ter medo só das nossas imperfeições, contra as quais nós temos que trabalhar e lutar para vencê-las. Mas medo de quem? Por quê? Vão nos bater? Vão nos prender?
Vão nos falar mal da gente? Consciência tranquila. É preferível que todos falem mal de vocês quando vocês estejam certos, do que todos falem bem de vocês quando vocês estiverem errados. E aí o problema é seu, está em você, não está nos outros. Não são as pessoas falarem que fulano é honesto, para ele ser honesto se ele é um trambiqueiro. E não adianta falar que fulano é um trambiqueiro se ele é honesto. Não muda a situação. A realidade com que nós vamos nos apresentar do outro lado é a realidade do que nós somos, da nossa formação espiritual, do nosso conteúdo, e não do que falam da gente. Quem vai nos apresentar do outro lado, sabe quem? Somos nós mesmos. Nós mesmos. Nós vamos ser revistos na nossa consciência como numa tela panorâmica em 3D. Isso é o que dizem os cientistas que pesquisam a morte do corpo físico. É o que dizem os cientistas. Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, o Brian Weiss, pesquisem. São cientistas, foram cientistas, não espíritas. Mas estudem o que a ciência diz a respeito da morte. Quando a consciência se vê do outro lado, se encara ela consigo própria, passa diante de si todo o processo, em fração de segundos, todo o processo de tudo que o espírito foi naquela vida. E quando a gente desencarna, passa todo o processo de todas as vidas, ou seja, do que nós realmente somos, um somatório de tudo isso que já conquistamos e conseguimos. E estamos aqui estacionados por enquanto, para daqui nós, com um esforço próprio, irmos passando para outros mundos melhores. Nós não vamos ficar aqui até esse mundo se transformar, para nós explodirmos com ele, virarmos poeira com ele, passarmos pelo buraco negro no interior da galáxia, irmos para outros universos agarrados com ele. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, e esperto é quem se desprende disso, quem não se apega àquilo que enaltece o egoísmo com isso, que é a fama, dinheiro e o poder. Nós inferiores, como somos, quando chegamos aqui, a nossa educação de berço já é: seja bem sucedido, estude para você ter um bom emprego, ganhar dinheiro, para você ser superior. Isso é um conceito errado, uma concepção errada, que vem atrapalhando e estragando as civilizações do mundo inteiro. Nós temos que aprender que não somos daqui. O bem-sucedido aqui é aquele que se conhece e se controla. Às vezes morando debaixo da ponte, morando numa caverna, morando no meio do mato, mas ele se conhece, ele é senhor de si e não está escravizado às oferendas que esse planeta aqui nos oferece e que nos atrai muito, como eu digo, entre o cheiro do churrasco e o perfume da rosa, o churrasco atrai mais. Vai ter um churrasco. A rosa, olha a rosa. A rosa depois a gente vê. O churrasco, né? O churrasco. Aí escuta o barulhinho da lata. Cerveja. A rosa, olha a rosa. Depois eu vejo a rosa. Mas onde vai ter o churrasco? Nós estamos mais para o churrasco do que para o aroma, para o perfume, para o sutil, para o emocional. É ou não é? É ou não é? Pensem, pensem. Vocês todos são teólogos. Teólogo é pensar sobre Deus, é pesquisar, é estudar Deus pensando, analisando. Nós somos filósofos, perguntando por quê, para quê. Tem mais uma? Não, acabou. Acabou? Bom, queridos, domingo também, né? Domingo também, acho que domingo agora é o último, né? Então, se eu já infernizei a cabeça de vocês, e vocês têm uma opção de dúvidas agora, escrevam e voltem domingo. E perguntem domingo, que a gente vai comentar domingo também. Tá? Isso aí. Pensem, cheguem às conclusões por conta própria. Eu estou provocando. Caiam para dentro de si. Sejam humildes. A gente tem que ser simples e humilde. Quem não tem humildade não aprende. Aí você acha que já sabe. Ou você acha que é aquilo. Calma, observem, pensem. E vamos aprender. É isso que é importante na vida.
Que Deus nos abençoe e até a próxima.